Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, moral estranha. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. Ele disse a um outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Comentário dos Espíritos. Que podem significar estas palavras? Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, primeiro, que na circunstância em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte, comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Primeiro, interessante tratarmos aqui sobre o tipo de linguagem que Jesus usava e o tipo de linguagem que o Evangelho segundo o Espiritismo utiliza, que é uma linguagem mais fácil para as pessoas. Por isso que ele vai falar de céu. Quando a gente começa a refletir em verdade, não é essa noção do céu em si, né? O Espírito, ele está vivo e é imortal permanentemente. A gente costuma entender melhor no momento como dimensões, tanto que às vezes nós estamos aqui encarnados, mas pode ser que nosso espírito agora mesmo esteja desdobrado em algum lugar. Eu já vi situações que conta lá no livro dos Espíritos. Eu tive a oportunidade de passar, às vezes eu estava num lugar, não estava me sentindo muito bem, eu pensava muito fixamente numa determinada pessoa, e aí, quando eu converso com a pessoa, ela disse que estava num determinado lugar e que uma outra pessoa me viu e disse até meu nome. Aí eu disse: eu tenho certeza que eu estava lá. Então, quer dizer, o espírito, ele se desdobra, e quando ele está encarnado, ele está preso ao corpo. Quando ele está desencarnado, ele fica na erraticidade. A erraticidade que eles chamam é andar, é estar em algum plano, mesmo no nosso lar, por exemplo, numa determinada colônia, que nosso lar é uma das colônias, ele está só
esperando o momento ainda em que ele vai ter que buscar uma nova encarnação. Quando se fala também do corpo, estávamos pensando aqui como é interessante, né? Porque tudo que acontece é extremamente necessário, grosso modo, para nos ensinar. E o corpo é interessante para o tipo, para a natureza de espíritos imperfeitos que nós temos. Por quê? Porque nós temos desejos físicos, que muitas vezes, por falta de compreensão adequada sobre a natureza das coisas, nós transformamos esses desejos físicos em maus hábitos, porque começamos a ter pensamentos obsessivos para voltar a um prazer que a gente conheceu em determinado momento. Daquele pensamento vira um hábito, daquele hábito vira uma compulsão. Mas quando nós dizemos que tudo o que acontece na vida é vida e na vida é necessário, é porque muitas pessoas precisam passar pela compulsão, pela obsessão, pela depressão, por exemplo, para encontrarem, para despertarem, para encontrarem o caminho que os orientais chamam o Tao, o caminho religioso, no sentido de se religar ao Criador, se religar à parte espiritual. É muito interessante que nos próprios defeitos tem muita gente que só chegou aqui depois de muitas quedas, por isso que a dor traz mais gente do que o amor para o espiritismo, porque ele já sofreu, bateu em diversas portas, aí ele acaba vindo para cá, ele acaba se encontrando. Tem muitos outros que, apesar de estarem no mesmo nível de espíritos imperfeitos, mas conseguem chegar ao padrão religioso pela curiosidade. Contudo, a grande questão não é chegar ao padrão religioso, de estar em constante, permanente ligação com o Criador e se religando constantemente, é viver isso, que é o caso. Jesus passa por um rapaz e convida ele a segui-lo para o caminho espiritual, e ele para, porque ele diz que tem que enterrar o pai, e ele diz: deixai aos mortos o cuidado com os seus mortos. Enquanto você é vivo, você tem que estar desenvolvendo. Ele vai falar, não é que você tenha que desrespeitar a questão dos mortos, a questão tradicional, a questão é outra, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. A dor da morte é necessária, porque sem a morte, por exemplo, dificilmente existiria filosofia, que é ser amigo da sabedoria, que é um dos aspectos da doutrina espírita, que ela tem uma feição religiosa, uma feição científica e uma feição filosófica. Por quê? Porque quando o homem começou a pensar que ele morria, entender, perceber, ele começou a pensar como é que ele tinha que viver. Daí o aspecto filosófico. Então a dor da morte serve para que o homem acorde para a vida. Quantas pessoas que tiveram esse contraste na vida, quando tiveram câncer e chegaram aqui no centro pela doença? Porque a dor, a lembrança de que as pessoas morrem, de que você, que eu morro, que eu desencarno, e que eu não tenho certeza sobre o que vai acontecer depois, gera um conflito imenso, que faz com que as pessoas caminhem no mínimo por dois caminhos, duas veredas. Uma vereda de curtir a matéria até a exaustão, ou renunciar, para alguns, a matéria. Outros não gostam de renunciar, mas melhor, compreendem a natureza da matéria
E a partir do momento que eles começam a compreender, sem se negar, começam a enxergar os seus lados obscuros, as coisas compartimentadas que existem, é impressionante. Aquilo que está obscuro, na hora que eu coloco a luz, se desmancha. Então, o caminho da compreensão é mais relevante do que o caminho da renúncia. Porque a renúncia, ainda não houve uma reforma íntima, ainda há uma inclinação forte, uma dúvida, um conflito. Porque o conflito que existe dentro de nós, ele acontece porque nós queremos ser quem nós não somos. Ele acontece porque nós não queremos saber quem nós somos. E aí, o conhece-te a ti mesmo, no lado filosófico. Nós só fugimos. Tem gente que foge para vir para o centro. Não, lá eu vou passar o momento me desligando de mim. Eu quero saber, 24 horas do seu dia, mantendo-se em contato com a parte espiritual, com Deus. Porque essa vereda, ela ilumina. Seguindo, vivendo, descobrindo uma nova maneira de viver. Mas quantos não vêm para cá para fugir? É por isso que quando sai daqui eu saio mais doído, ou então assim que sai é outra coisa lá fora. Porque ainda não chegou a camada mais profunda, né? A gente vai descascando a cebola nas camadas. Mas para descascar tem que querer se enxergar e não tem idade para isso. Tem gente que foge pela religião, aí a religião deixa de ser religiosa, no sentido de fazer a pessoa ficar se ligando com Deus. Tem gente que foge pelo álcool, que foge pelas drogas, que foge pelo sexo, que foge pela família, que foge pela codependência a relacionamentos doentios, que foge pela raiva, pela ansiedade, pelo medo. Nós somos eminentemente fujões. Somos escravos, adictos da fuga, porque é muito profundo. Quantas pessoas nós não encontramos que começam a conhecer essa vereda da iluminação espiritual, da religiosidade, e param e dizem assim: ah, eu sempre fui certinho, eu não vou perder a minha vida, porque a vida, pela compreensão dele, é matéria. Não, eu vou me expandir nas coisas do mundo, porque depois que eu curti, eu abuso. O que é interessante é que grande parte dos casos, a pessoa começa a viver a matéria, é outra vereda. Achando que vai encontrar ali a realização, a plenitude, e ela desemboca, quando ela menos espera, numa depressão. Quantos aqui não usaram drogas? E teve o barato e um dia disseram: eu não posso mais continuar. Quantos aqui não usaram álcool ou estão usando álcool no nível que teve que dizer: eu não posso mais continuar, o álcool tomou conta da minha vida, o barato, a minha fuga não tem mais fuga. São os contrastes. Quantos aqui, ao invés de serem educadores dos filhos, tinham uma codependência nos filhos, protegeram demais, no sentido de que aquele ali seria o que você não foi, e que depois vem o contraste da vida, porque a vida a roda vai girar, é o samsara, ora está em cima, ora está embaixo, toda causa vai ter um efeito consequente, todo efeito vai ter uma causa. O efeito, eu olho para trás, qual foi a causa? A causa eu sei, o que eu faço hoje vai ter um efeito amanhã.
Mas como nós gostamos de fugir. Parei, até contei que eu tive semana retrasada, fui para uma meditação. E o professor disse, olha, meditar é manter a mente tranquila. Era um mestre taoísta, né? Ele disse, você vai parar, fechar seus olhos e vai só se concentrar no ar, você respirando. Inspirando e expirando, 20 minutos. Ele disse logo, você vai fugir muitas vezes, você não vai conseguir ficar pensando nisso, mas volte. É impressionante. Tente hoje, durante a mediúnica, se você consegue ficar concentrado no presente, no ar que você respira, 10 minutos, a tua mente vai lá para segunda-feira, para a terça, para o problema, para o pai, para o filho, para quem morreu. Principalmente a sua cabeça vai para o passado, para as memórias. Por que, Renato? Que eu estou pensando no amanhã, porque o amanhã você não conhece, mas você tem o que você chama de experiência, que é memória, que é passado de ontem. Aí você imagina que você está prevendo o amanhã para você é passado. E você já está com medo, porque acha que tem experiência e que sabe o que vai acontecer amanhã, quando nós não sabemos sequer se vamos estar encarnados. Uma senhora muito vívida, que eu conheci essa semana, já mora no Sol, um filho dela tinha desencarnado, o outro casou, a outra mora na Europa, e ela estava numa boa, muito feliz, com o cachorrinho dela na casa dela, botou um cafezinho, sentiu uma dor de cabeça, foi ao médico, ele passou um medicamento simples para dor de cabeça, ela tomou aquele medicamento, depois continuou com dor de cabeça, tomou um Tilenol, foi dormir, de manhã fez o cafezinho dela, quando tomou, foi sentindo um lado dela morrendo, entortou a boca, morreu logo todo um lado do corpo e está internada. Quer dizer, uma mulher que pensava que ia ser uma semana normal, está no hospital com um risco grave de desencarnar. Uma filha que estava trabalhando na Europa, imediatamente está uma hora dessa voltando, passando por sobre o Oceano Atlântico para vir para cá, para ter uma vida que ela não imaginava. Como é que eu posso imaginar ter ansiedade, ter medo do amanhã, se isso não fosse passado? É porque eu estou trazendo o que eu acho que vai ser. Eu acho que sei, eu acho que eu sou o próprio Deus. E eu estou apegado a uma coisa morta. O que é morto? A memória. Eu estou deixando de viver, de verdade, me relacionar com Deus, com o presente, com a vida, porque eu fico pensando em passado. Ai, Sérgio, tem um obsessor, meu filho, você é o obsessor. Mas é o meu, não existe, é você. Renato, que é isso? É espiritismo, meu amigo. O espírito só vai para onde ele tem sintonia. Já viu diferente disso no livro dos Espíritos, Sérgio? Você não solta os mortos, porque você vive em cima do que é morto. Por isso que é pesado, porque a gente vive em cima de memórias. E essas memórias a gente quer dizer que sabe do futuro e deixa de viver o presente. Ai, porque o meu pai é o meu obsessor, liberta teu pai, que ele vai ter o trabalho dele, mas você já libertou? Olha aí, ó. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ai, mas ele fica no meu pé. Solta teu pai, que aí os espíritos que são vivos vão cuidar dele, que é um espírito vivo, mas você não solta. Você quer fugir numa ficção de porque existem espíritos, ele vai estar com você para sempre sem fim, amém.
e você não faz a sua parte, eu não faço de me libertar. Porque eu não quero me libertar de nada. Eu só quero me libertar do que eu acho ruim, quando eu tenho que me libertar totalmente do meu passado, porque ele já passou. Aí eu fico fugindo, me esquivando, num processo que eu estou trazendo todo dia. É difícil doutrinar um espírito que está ali tido como, rotulado como obsessor, quando a pessoa atrai ele sempre, porque a pessoa não sabe viver o presente, ele só sabe fugir no presente. Aí diz assim: ah, mas quando eu estava brincando, eu estava bem, eu nem senti que ele estava sempre comigo. Quando eu estava bebendo, é porque você trocou uma fuga por outra, trocou a fuga dele, do pensar nele, nela, para pensar em bebida, para pensar em riso, para pensar em festa, trocou uma adicção por outra. Mas o que nós não estamos querendo de verdade é fazer o quê? Pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Queremos não. Nós queremos seguir a nós mesmos. Nós queremos viver de passado. Os vícios são passado. Como assim passado? Você teve uma experiência no momento que você estava carente. Aí você teve uma experiência física boa, deu barato. Você gostou daquilo. Toda vez que você tem um problema, você lembra que aquilo foi bom. Aí você quer repetir, é passado. Aí o seu organismo começa a ficar ansioso para repetir mais e mais vezes, porque toda vez que você tem um desafio no presente, você não quer enfrentar o desafio, quer fugir para o passado, cria um hábito, que é repetição de passado. Tem uma carência emocional afetiva e não entende que tem que ter um coração vazio de passado, para que o presente, o amor do presente, preencha ele. Você está cheio de lembrança de passado, coisas mal resolvidas, ignorância, que é uma compreensão equivocada e ativa sobre a natureza das coisas. E é toda hora a gente vivendo com morto, e é toda hora Jesus nos convidando para vir com ele, mas a gente não quer. A gente quer vir para o centro, porque domingo não tinha o que fazer, e isso é pequeno. Ah, Renato, mas diz aí, um consolo pode ser um bom começo? Pode, mas a questão é que a provocação é maior. Nós temos que deixar que os mortos cuidem dos mortos, que o passado fique no passado. Aprendamos com os espíritos. Desencarnou, quando volta não lembra de nada, vai se relacionar, e é na relação que nós vamos nos conhecer e que nós vamos crescer. E se eu fico trazendo o passado para o presente, eu estou estragando o presente e fico querendo imaginar, pior, ter certeza do que é o futuro, quando nós não temos essa certeza, mas sofremos porque achamos que temos, e só achamos que temos porque nos sentimos o próprio Deus. Mágoa do passado, raiva do presente, medo do futuro. Por que eu sou tão raivoso? Por que eu sou tão desanimado, inquieto, insatisfeito com o meu presente? Porque você só está vivendo do passado. Você quer ser quem você não é, você quer ser quem projetaram para você, você quer ser o que a sociedade quer que você seja. Aí você tem raiva do presente, porque você ainda não é e não será agora. Agora você só pode ser o que você é. Quem pensa assim não tem raiva do presente, não tem mágoa do presente, vive o presente.
Mas a metade do tempo que a gente está no presente é lembrando do passado, magoado. E a outra metade é pensando no futuro. Quantas pessoas que permanecem com baixa autoestima porque um tio, um pai, um parente aconteceu algum problema no passado? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Ai, mas aconteceu isso, aquilo outro. Beleza. A dor é necessária, já aconteceu, não tem o que fazer. Mas ficar remoendo ela é sofrimento. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Sofrimento não leva à solução. Sofrimento leva à depressão. Porque o que eu alimento cresce. Isso é forte. Isso exige uma atitude de religiosidade nossa. Para que nós, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, nós estejamos nos descobrindo. Nos relacionando, sem nos julgar nem nos condenar. Nós não podemos condenar ninguém. E se nós tivermos muita sinceridade para conosco, nós vamos ver o campo fértil que tem que ser arado por nós, dentro de nós mesmos. Descobrirmos a verdade dentro de nós, aí sim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quem consegue? Não, é porque eu não quero me lembrar, então tá bom, eu não vou me lembrar que eu passei por um assédio sexual na infância, mas eu vou me lembrar que o meu primeiro aniversário, um bolinho lindo que eu ganhei, tudo morreu, deixa para lá. Começar a trabalhar uma vida e não ficar voltando. Abandona o passado. Mas como quem abre a vereda de ir para o passado, para o que é bom, vai para lá também para o que é ruim, e vai deixar de se relacionar consigo e com os outros no presente, vai deixar de aprender no presente, vai deixar de viver no presente, e pior, vai viver morrendo de medo do futuro. Que criou esse futuro é a cabeça da gente que cria. Olhando aqui para a Cleide, eu tenho quase certeza que quando ela passou pelo primeiro exame que deu CA há alguns anos, ela se desesperou. Por quê? Porque ela criou um futuro e que ela morria. E ela está aí, viva, há 8 anos mais ou menos. 11 anos. Viva, mas para ela estava morta. Eu tenho certeza que quando ela veio aqui, ela estava morta. Por que ela estava morta? Porque ela estava pegada ao passado, porque tinham dito para ela que câncer mata, e adoece, é ruim, e é pior, e pronto. Ela, na hora que ela teve um diagnóstico de câncer, morreu, chorou, desesperou, vou morrer. O que a Cleide fez? Pegou uma memória dos conceitos que ela tinha do passado, conceitos errados, que cada pessoa tem seu câncer. Tem gente que descobre e morre na hora, e tem gente que está aí 11 anos, dando rasteira na vida. Outra história. Já outra história. Mas tem que haver o reconhecimento de se olhar e dizer assim: meu Deus, eu chorei porque eu fui Deus, porque eu quis controlar o futuro, quando o Criador me deu um presente de desafios, porque eu estava morta e eu não sabia. Talvez eu estava vivendo um relacionamento codependente, talvez eu estava vivendo a vida pelo meu filho e pelo marido, e cada filho e cada marido tem sua vida, e eu, depois da doença, descobri o que é viver enquanto Cleide.
mas ela precisou de um contraste. E a partir do contraste ela acordou, mas a nossa fuga é essa, a gente só pensa em aposentadoria, em trabalhar e ganhar dinheiro para parar. Na hora que a gente parar, a vida é o ritmo e uma vibração. O que a gente quer? Parar. Na hora que parar, ficar nessa posição aqui, já sabe, a terra dos pés juntos, não precisa mais levantar. Quem é que não tem essa ilusão aqui? Eu quero é paz na minha vida. Paz na minha vida é saber enfrentar adequadamente os problemas sem estar querendo pensar o que é o futuro, porque vem e eu não estou gastando energia com medo do futuro, eu simplesmente enfrento. Mas eu estou criando um futuro com base nas minhas experiências do passado. Aí eu sou medroso, gastando energia direto. Na hora que vem um problema, Sérgio, só tem um caminho, depressão, porque você está cansado de lembrar do passado e de pensar e criar um futuro que é só seu e que não tem nada a ver. Mas é impressionante. A compreensão nos ajuda. Antigamente eu vivia, olhava, se gostava mais de foto. Ultimamente, como o pessoal hoje não tem mais a máquina Love de 12 poses, né? Que era aquela máquina, você bate milhares de fotos, não tem quem guarde. Que bom que a pessoa, quando começa a olhar passado, só olha com essa coisa. A gente tem essa mania de ficar buscando água no poço e entornando a água. Então o que é o bom? Bom era quando eu era menino, bom é hoje. Ai, mas bom é hoje. Ah, lá foi bom, pronto, morreu, foi, tá lá. Porque não tem diferença ficar fugindo pro passado para um cara que está com vício da adicção, fugindo para a droga, fugindo por algo, querendo um barato, querendo uma lombra, querendo ficar muito doido. Qual a diferença? Para o sexo compulsivo, qual a diferença? Não conheço, Renato, mas se a gente começar a fazer isso na vida, é uma mudança radical, ó. Sério, você vai surfar na sua vida. Mas enquanto viver com o coração cheio de passado e da opinião dos outros. Quantas meninas agora que tem uma carência, uma baixa autoestima, uma codependência, que só acha que é alguém se o outro fizer, que está martirizando o corpo para agradar o outro, que está entrando hoje nas drogas, no álcool. Por quê? Porque ela já tinha um mau costume de se comparar, de ficar querendo não se conhecer e fugir, querendo ser o que disseram que ela deveria ser, ou o que a televisão disse que ela deveria ser. Quando ela vai perceber isso? Com dor. Por isso que a dor é necessária. Aí na hora que ela sentir a dor, que pode ser de uma doença venérea, de um desprezo, de uma depressão, de N relacionamentos que não conseguem andar, aí ela pode ter dois caminhos. Ou ela vai buscar a parte espiritual, ser religiosa no sentido verdadeiro, se transformar constantemente, sem renunciar, mas se compreender. Ou então ela vai entrar em depressão, porque ela vai entrar mais de cabeça. E de novo, como disse o Buda, o que eu alimento cresce. Não adianta dizer assim, eu tenho que extravasar a minha raiva. A raiva vai crescer em você. Não alimente raiva que ela cresce. Aí a minha codependência, eu vou fazer tudo por aquele relacionamento péssimo.
que depois eu abuso. Abusa não, você vai ficar cada vez mais escravo, dependente. Ou compreende e toma uma atitude que é o espaço que nós temos. Não, eu quero segurar a minha vida, porque assim eu estou bem, não sei o que, começa a chegar a conclusões. Como é o nome disso? Vaidade. Quer ser certo, o certo para os outros. O que é que diz no Evangelho? Se você é para os homens, então você recebeu sua paga, você não precisa mais ser para Deus. Agora nós estamos muito longe disso. Se nós tivermos sinceridade, honestidade. Renato, mas a gente começa esse caminho, acaba descobrindo uma nova maneira de viver, mas tem uma hora que tem um espírito de manada, que a gente quer fazer o que todo mundo faz e a gente não vai dar uma angústia. Vai haver contrastes, mas tudo passa. Como eu falei, outro dia perguntaram a um colega: rapaz, por que você não bebe mais, tem medo de beber? Aí um colega insistiu a ele, botou um copo de vodka, toma aí, ele tomou. Aí continuaram a noite, ele bebendo água, e disse: rapaz, e aí, eu bebi a vodka, tu bebeu a vodka, eu continuei bebendo e tu não continuou por quê? Eu pensei que tu não podia ver bebida, até porque ele tinha se assumido como alcoólatra. Ele disse: não, acho que você não entendeu, eu não quero mais é fugir da vida. E eu percebi, o colega falando, que o álcool era uma grande porta para a fuga. Ele disse: eu estou vivendo o meu presente, me relacionando comigo, me identificando, tentando me conhecer sem me julgar nem me condenar. Ou seja, eu tenho que abandonar muitas dessas memórias que vão dar um conforto só psicológico. Concluindo, experiência, memória, sabedoria de passado só serve para a gente fazer coisas técnicas do nosso dia a dia, mas quando a gente usa isso como conforto psicológico, é um desastre, só cria conflito e confusão. Por isso, deixai aos mortos, olha aí, memória é algo morto, memória para psicológico é morto. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Seguir ao Cristo é buscar a iluminação constantemente. Uma boa semana, muita paz para nós.